Sul Notícias, seu canal de informações. Agora 8h42 e agora a gente vai começar o nosso bloco também da entrevista de hoje. Hoje 2 entrevistas especiais. Hoje está aqui novamente com a Tatiane Lantier. Ela que é especialista em direito previdenciário e veio conversar com a gente novamente, esclarecer as dúvidas da população e como tem dúvida, né, Tatiane? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Veridiana, bom dia, Elias, bom dia, Sabrina, bom dia, São Mateus. Sim, sempre tem dúvida, que bom que tem, né? Eu vivo disso. Exatamente. Que bom que tem. E já tá chegando algumas perguntas aqui, Tatiane, quem estiver nos ouvindo pode mandar então o seu questionamento, sua dúvida, a sua pergunta aqui no 98804-2851. Lembrando também que a nossa entrevista está sendo transmitida em forma de live no nosso Facebook do Portal Cultura Sou FM e também no nosso canal no YouTube. Pode mandar sua pergunta lá também. Pra gente começar então, Tatiane, tem a seguinte pergunta: posso me aposentar com mais de uma renda? Eu paguei MEI e tinha carteira assinada carteira assinada por mais de 15 anos. Hoje tenho 60 anos. Homem ou mulher? Homem. Homem não. Homem é 65 anos de idade, ele tem 12 anos de carteira e MEI. Não vai ter 2 rendas, ele vai ter uma única aposentadoria. Né? O que vai acontecer é que vai somar o tempo de carteira com MEI, que é basicamente a mesma coisa, mas não terá 2 aposentadorias. Muito bem. E só os 65 anos. Só com 65 mesmo, né? Ele não junta, né? Não dá um valor maior. Na verdade é o cálculo, né? Você vai somando os anos, faz uma média aritmética, MEI é salário mínimo, vai ter que ver o que ele recolhia antes, né? Mas hoje MEI provavelmente ele deve ficar no salário mínimo. Muito bem. Me acidentei e perdi uma perna. Eu puxava toras no mato. Consigo me aposentar? Depende. Não sei qual é a condição dele, se ele era trabalhador rural, em regime de economia familiar, se ele trabalhava por dia, ou se ele tinha carteira assinada, né? Se ele tiver a qualidade de segurado no INSS comprovada ou como trabalhador rural, tendo nota, tendo contrato, ou comprovando que ele trabalhava para alguém, talvez sim. Se ele não tiver nenhum vínculo com o INSS, não tiver como comprovar a qualidade de rural dele, e quando eu falo comprovar, tem que ter documento, não é só testemunha. Então, um recibo de pagamento, um contrato, um serviço, uma nota de compra de milho, de qualquer coisa, se ele não tiver como comprovar, daí ele não tem direito a benefício nenhum. Falando também na parte rural, a gente tem uma pergunta aqui. Há 20 anos atrás, a minha tia conseguiu auxílio maternidade com as notas de agricultor do pai dela, no caso, avô da criança. Hoje em dia, isso é possível? É possível se ela fizer parte, vamos pensar, a pessoa que vai pedir hoje o auxílio maternidade, né? Se ela fizer parte do grupo familiar do pai e da mãe, sim. Então vamos dizer o seguinte: uma pessoa que a moça ali, a mulher engravidou, não tem uma família, não tem um marido e continua com o pai e com a mãe. Aí sim. Por quê? Porque o rural, ele é separado por grupo familiar. Então, enquanto você está trabalhando com o pai e a mãe e que você não é casada, você faz parte do grupo familiar do pai e da mãe. Quando você casa ou passa a morar com alguém, você passa a ter outro grupo familiar. E esse outro grupo que é considerado para o INSS. Aí você tem que ter documento referente a esse grupo familiar. Então, lembrando que hoje as notas podem ser tiradas em conjunto, né? Marido, mulher, companheiro, companheira. Pode ser tirada em nome só da mulher, em nome só do homem. O documento de um pode aproveitar para o outro. O que significa? Se eu não tenho documento nenhum, eu posso pegar o documento do meu companheiro. Mas o ideal é que ela tenha documento em nome dela, certo? Então, pode usar, sim, os documentos do pai, se fizer parte daquele grupo. Se não fizer parte daquele grupo, mesmo que trabalhe na mesma terra, certo? Tem que ter documento em nome próprio. Ah, tá. E muda muitas regras, né? Então, às vezes, o que permitia antes, agora também não vai permitir. Tem várias coisinhas. Estamos falando de 20 anos, né? É. Então, deixa eu contar uma história. Eu contratei uma advogada para trabalhar comigo lá esses tempos. E ela foi lá, trabalhou 20 dias. Daí, ela veio na minha sala e disse assim: doutora, eu quero pedir minhas contas. Eu falei: ué, por quê? Não gostou? Não, é muito difícil.
Eu achava que era mais fácil, mas de fato o direito previdenciário é muito difícil. Falei, mas por quê? Porque primeiro que a gente tem que conhecer toda a legislação desde que o mundo é mundo. Então eu tenho que conhecer a legislação de 1960, 70, 80, por quê? Porque a aposentadoria, ela aplica a regra do tempo da prestação do trabalho. Sim. Então se eu trabalhei como motorista lá em 92, a regra que eu vou utilizar para enquadrar esse motorista é lá de 92. Eu tenho que conhecer. E aí ela falou assim, e não fosse só isso, todo dia tem modificação legislativa, a gente não acompanha. Eu falei, de fato, a gente não acompanha. E não é só a lei, aí a gente tem que acompanhar todos os tribunais do país. Por quê? Porque cada um decide de um jeito. Então, sim, muda, e não é só de ano em ano, é todo dia. E tem que ficar ali atento, né? Porque tem muita coisa. Se não souber, mudando. você dá a informação errada pro teu cliente, né? Se dá o resultado errado pro teu cliente. Muito bem, olha só, bom dia, meu nome é Ana, tenho 53 anos, tenho desgaste na coluna, esporão e outros problemas também. Eu tenho 27 anos de bloco do produtor rural, né? Eu trabalho na roça desde que nasci. Eu tenho direito de me aposentar ou tenho que esperar dar a idade? Tem que esperar 55 anos. E tem que comprovar os últimos 15 anos para trás dos 55. Então, do 40 anos aos 55, ela tem que comprovar e aí se aposenta por idade. Não precisa comprovar para períodos anteriores a 40 anos, né? Apesar de estar sempre a vida inteira na roça. Por quê? Porque a lei fala que eu tenho que comprovar os últimos 15 anos, os 180 contribuições. E mesmo tendo esse desgaste, esse problema na coluna, ela também não consegue se aposentar por, de certa forma, invalidez, algo nesse sentido. Ela tem que ter comprovação, documento médico, que esse desgaste impeça que ela trabalhe na roça, né? E aí ela pode pedir benefício por incapacidade. O benefício por incapacidade, se concedido, normalmente ele é concedido primeiramente por 120 dias, e aí a pessoa vai passando por perícias periódicas, e se o perito entender que, de fato, ela não vai se curar nunca mais, daí dá a aposentadoria por invalidez. Lembrando que a aposentadoria por invalidez não é uma aposentadoria definitiva. De tempos em tempos, ela se submete a perícias no INSS e a aposentadoria pode ser cortada sim. Muito bem, bom dia. Minha tia tem 60 anos e meu tio 63. Eles não conseguem se aposentar por falta de notas. Eles têm só 11 notas. Como eles podem fazer para conseguir se aposentar? Outros documentos. Aí a gente tem que analisar a vida deles, tem que ver como que nós vamos preencher a autodeclaração rural. Por quê? Porque o INSS, ele usa um documento oficial para cada metade do período. Então, a cada 7 anos, eu tenho que ter um documento, mas é um documento oficial. Então, se eu tiver uma certidão de casamento no primeiro 7 anos que eu tenho que comprovar e tiver um DAP, um CAR ou alguma coisa oficial, no segundo 7 anos, para fechar os 14, 15, né? 7 anos e meio, eu não preciso ter 11 notas. Mas a gente tem que analisar a situação de cada agricultor. Por quê? Porque a gente vai entender aonde que estão os documentos deles, né? Porque às vezes só ter nota não significa nada. A gente sabe que eu posso não fazer nada, não ser agricultor, tirar uma nota e dizer que eu sou agricultor, né? Mas isso não comprova efetivamente o meu trabalho na lavoura. Então eu tenho que ter outros documentos. É que isso mudou também, né, Tatiane? Antigamente a nota era algo que todo mundo se apegava a essa nota, né? Sim. Mas como tem isso também, Sim. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, às vezes, que nem moram na roça, não trabalham lá, mas tiram a nota também buscando esse benefício. Então hoje tem muita coisa que 2019 que vale, nós tivemos, né? uma alteração muito importante pro rural, que foi justamente essa modificação da forma da comprovação da atividade rural. Então, antigamente as pessoas iam lá e pagavam o sindicato. Daí queriam se aposentar, daí iam lá pro sindicato e pediam uma declaração. Daí o sindicato pedia uma fortuna para expedir a declaração, mas expedia, né? A pessoa apresentava no INSS e passava. Antigamente tinha a entrevista rural. O INSS ia lá no mato para entrevistar os vizinhos. Perguntar, conhece o seu João? Ah, conheço. O que ele faz? Ah, ele não faz nada. Opa, não é lavrador. Sim. Então, a legislação modificou bastante. Depois de 2019, com a autodeclaração, a forma de documentação também modificou. E vou dizer, segundo a reforma da Previdência, que teve em 2019 também, a partir de 2023, a prova do trabalhador rural vai se dar só com as informações constantes no INSS. O INSS não começou a fazer esse cadastramento ainda. Então, segundo a lei, dizia que quando mais de 50% dos rurais estiverem inscritos, né, essa documentação ia passar a valer. Não tem ainda, o governo ainda não implementou esse tipo de
de cadastramento, mas pode ser que em 2023 nós tenhamos uma outra modificação também, não sei como é que vai ficar. Que muda constantemente. Olha só, outra pergunta. Meu pai tem 57 anos e 35 anos de carteira assinada. Mesmo assim, só vai se aposentar com 65 anos? Talvez não. Tem que ver quando que ele complementou esses 35 anos, se foi antes da reforma ou depois, se ele precisa trabalhar mais 1, 2, 3 anos aí para fechar o tempo de contribuição. Daí, neste caso, ele não precisa se aposentar, aguardar os 65 anos. Por quê? 65 anos é aposentadoria por idade. Até 2019, com a reforma, nós tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição. Bastava ter 35 anos de carteira para os homens, independente da idade. Aí, quando teve a reforma da Previdência, tem regra de transição. Você tem que trabalhar um pouquinho mais para fechar um pouquinho mais que 35. Então, tem que analisar a situação dele, se é caso de voltar a contribuir, pagar mais um pouquinho, ver quando que ele fecha o tempo mínimo, né, de contribuição, aí não precisa esperar a idade. Mas fechou então nos 35 até 2019, então ele poderia já até se aposentar. Para ser bem preciso, até 13 de novembro de 2019. Se for no dia 14, não. Mas se for no dia 13, sim. Ah, então tá ok. Bom dia, Gabi. Queria saber se consigo aposentar meu tio. Ele não contribui com o INSS, não tem renda. Ele tem leve problema de cabeça, ele estuda na PAI, ele tem 57 anos. Talvez ele tenha direito a benefício assistencial, que é aquele benefício, né, que leva em consideração a deficiência e a renda familiar. Se a família viver com R$321 por mês, que tem que ser 1/4 do salário mínimo, cada pessoa, talvez ele tenha direito a benefício assistencial. Mas ele também teria, como a gente sempre fala aqui, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que ter documentação médica, comprovar a deficiência dele e comprovar a renda. Daí, nesse caso, ele recebe. Não é aposentadoria, é benefício assistencial. Benefício assistencial é só para pessoa, não tem 13º. Se falecer, não deixa pensão, não deixa absolutamente nada, mas é uma renda, né? Ajuda, né? Ajuda. Bom dia, eu recebo pensão por morte. Posso contribuir com o INSS? Pode, só não pode contribuir nas alíquotas de inclusão, que é o 5%. Mas pode contribuir como MEI, pode contribuir como facultativo, pode contribuir como contribuinte individual, na alíquota pagando 11% ou 20% do valor do salário mínimo. Inclusive, eu sugiro que contribua sim, porque talvez a sua pensão não seja vitalícia, não sabemos, né? Se for vitalícia, tudo bem, mas contribuindo dá direito a mais uma aposentadoria. Eu ia até perguntar isso, exatamente isso. Ela consegue, junto quem recebe pensão, colocar mais uma aposentadoria junto? Consegue, porque são institutos diferentes, né? A pensão, ela é referente a alguém que contribuiu e que faleceu e que deixou esse benefício para a pessoa. A aposentadoria é referente ao meu trabalho. Então, eu trabalhei pelo tempo necessário, adquiri o direito, eu tenho direito a receber a minha pensão. A minha aposentadoria, desculpa. Muito bem. Desenvolvi alergia do sol e trabalho no fumo. O que faço? Posso me aposentar? Ela tem 38 anos. Pode se comprovar que definitivamente não pode trabalhar no sol. E que os meios de proteção, né, chapéu, roupa, protetor solar, não são suficientes, de maneira que não cause desconforto, não cause doença, porque a gente sabe que problema de sol pode desenvolver câncer de pele, essas coisas todas. Sim, se comprovar, pode se aposentar por invalidez. E cada vez mais está aumentando esses casos, né, Tatiana? A gente vê que as pessoas na roça talvez não se protegiam mais antigamente, mas hoje em dia está tendo bastante casos de pessoas com problemas de pele também, né, sendo desenvolvido. Antigamente, né, as pessoas não se preocupavam com o sol. O problema de sol é a acumulação, né? Você não cria um problema no dia, né? Não é numa estação de verão ou de calor que você vai desenvolver. O sol, ele é acumulativo, é progressivo. Então, vamos pensar, a pessoa que trabalha todos os dias no sol, sem proteção nenhuma, passado 20 anos, sim, se ela tiver tendências e problemas de pele, ou seja, porque o sol não causa só problema de câncer de pele, ele causa outros problemas também. Sim, mas eu já vi casos de agricultores terem que ser afastados justamente porque os métodos de proteção não são suficientes. E vamos falar a verdade, né? Carpir no sol com roupa, com blusa fechada, essas coisas, quem aguenta? Ninguém aguenta, passa mal, enfim, passa mal, é difícil, mas caso a caso também. Trabalhei na roça até os 20 anos com meus pais e fui embora para a cidade. Não tirei nota. Posso colocar esse período quando for pedir aposentadoria? Eu sou a Ana e tenho 58 anos agora. Olha só que legal. Essa daí chama-se aposentadoria híbrida. Se ela trabalhou na cidade com carteira assinada, ela pode utilizar este período de 20 anos lá, usando os documentos dos pais, para somar com o tempo de cidade.
certo? Não serve para aposentar única e exclusivamente por idade, não serve para aposentar como produtor rural. Mas tem que ter um somatório com um período urbano. Pode aproveitar sim. Daí, nesses casos, são os documentos que a gente usa dos familiares, dos pais, da mãe, inclusive aproveitando as aposentadorias deles para poder somar. E daí não necessariamente precisa que ela tenha que ter tirado nota naquele período, né? Não tem, até porque quando você faz a aposentadoria, que a gente chama aposentadoria híbrida, que é a aposentadoria ou por idade, somando o tempo de lavoura com cidade, a pessoa não tem, porque você pode contar a partir dos 12 anos. Tem entendimento até na justiça que a partir dos 7 anos de idade a gente consegue contar tempo de lavoura. 7 anos, você nem documento tem, né? Você tem certidão de nascimento. Daí, nesse caso, não tem que ser documento em nome próprio, vai ser o documento dos pais. Normalmente, o que acontece? Começa a contar dos 7, pela lei certinho, a partir dos 12 a gente consegue contar. Então, veja, normalmente as pessoas ficavam até 18 anos quando iam pro exército, ou quando não iam, ou até os 20 quando casavam, saíam, ou até os 20 que iam embora para a cidade. Então, nós contamos às vezes aí 8 anos, 6 anos. Isso faz uma diferença incrível numa aposentadoria, ou quando a gente precisa ter os 15 anos para aposentadoria por idade, né? Tem uma série de contagens diferentes que a gente consegue arrumar tempo para as pessoas. Outra pergunta, bom dia. Quem tem direito ao auxílio maternidade tem que contribuir com o INSS? Tem que contribuir para o INSS. O urbano tem que ter contribuição, como na condição de empregado ou contribuinte individual ou facultativo. E o rural tem que comprovar 10 anos. 10 anos, desculpa. 10 anos não, né? Tem que comprovar 10 meses de atividade rural. Então, para que a mamãe possa lá pedir auxílio maternidade, ela tem que comprovar que está trabalhando há pelo menos 10 meses na lavoura. Olha só, não tenho nota para comprovar que trabalhei na roça, mas tenho testemunhas. Vale? Não. Só testemunha não. Não serve de nada. Tem que ter documento. Lembra que eu falo? Um documento já é um início de prova. Daí, com um documento, eu consigo juntar algumas testemunhas. Se eu tiver 0 documento, a testemunha não serve para nada. Porque teve uma época, né, um período ali que todo mundo, eu vou ser testemunha de tal pessoa para comprovar que a pessoa morava lá, que trabalhava e tal. Então, isso caiu também. Não caiu. Ele sempre existiu e sempre foi complementar. Complementar. Sempre foi complementar. A gente sempre teve que ter um indício de prova, um início de prova documental. E quando eu falo prova documental, não precisa ser nota. Pode ser o cadastro lá da Pernambucana que você fez em 1994 e lá perguntaram a tua profissão e você disse que era lavrador. Isso já é o início de prova. Pode ser uma nota de fumo que você comprou, né? Que não tirou nota para vender, mas comprou defensivo agrícola, comprou semente, um documento desse aí, qualquer documento, certo? Isso sim. Mas só sem nada, só com testemunha não serve. Muito bem. Agora nosso tempo encerrou, a gente tem que fechar, mas a gente tem aqui uma pergunta, olha só. Bom dia. Quer passar outra antes, Elias? Vamos ver para nós fazer a última. Bom dia, minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos. Meu pai não ficou recebendo nada. Eles eram casados. Isso já faz mais de 20 anos. Será que tenho direito a receber alguma coisa? Gente, para todo e qualquer pedido, a gente tem 10 anos para reivindicar. 10 anos. 10 anos. Passou de 10 anos, não tem como pedir mais. 20 anos já entrou no prazo decadencial, não tem o que pedir. Muito bem. A gente vai deixar algumas perguntas ali, que nosso tempo está curto, mas depois a gente passa para a Tatiana, ela também responde. Mas essa pergunta tem que deixar, né? Bom dia. Vocês poderiam passar o endereço dessa advogada que está na entrevista na rádio? Tatiane, por favor. Então, o meu escritório, ele é oficial em Curitiba, mas eu atendo em qualquer lugar do mundo, porque hoje pela internet, né? Facilita, a gente manda um link e atende, a gente atende por WhatsApp, por vídeo. E aqui em São Mateus, quando eu venho, eu fico lá na corretora da minha mãe, lá na 21 de setembro, que fica em frente à Vidraçaria Universal. Então, quando as pessoas não querem fazer atendimento por vídeo, chamada, que é muito fácil, porque depois a gente vai lá na papelaria, todo mundo manda os documentos por e-mail, essas coisas todas, aí marca e eu venho atender aqui. Fora isso, me encontra nas redes sociais, Tatiane.Lantier, Tatiane Portes ADV, tanto no Facebook como no Insta, e no Google também é facinho, né? Só bater o meu nome ali, também aparece
todos os meus contatos. Quer ter algum telefone, Tatiane? Meu telefone que atende o WhatsApp é 41 30 33 2801. Só mandar que a gente conversa. E se tiver alguma dúvida também, pode mandar aqui pra gente, que a gente repassa também. Pode as mandar redes e deixar sociais também da no Tati. Face, né? Ali claro, no próprio vídeo, no Insta. Depois eu dou uma. Não é Insta, é o. No Facebook? No Facebook, No canal no YouTube também. YouTube, isso. Depois eu dou uma olhadinha ali, se tiver alguma pergunta eu respondo. Muito bem. Agora 9h02, a gente vai encerrar então o Cultura Sul Notícias e a gente volta amanhã, né, Elias, com mais informações a partir das 7 da manhã. E informações policiais e também sobre as vagas de emprego e loterias, você confere no nosso portal. Cultura Sul Notícias.